Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 25 de junho de 2026. Deus pôs no meu coração a sua palavra aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Mas, irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de dia, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, esta é a palavra de exortação que o Senhor Jesus conferiu ao seu servo apóstolo Paulo acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, meus irmãos, os acontecimentos pelo mundo e estamos na reta final, como mais alguns podem dizer, mas desde que nossos pais dormiram, como escreveu o apóstolo Pedro, se fala sobre a volta do Senhor Jesus e nada acontece. Mas o apóstolo Pedro diz que Deus é longânimo, que 1000 anos para Deus é um dia. Então Deus é longânimo, misericordioso, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz que pelas pessoas se recusarem a ter o conhecimento da verdade, Deus enviará a operação de erro. A operação de erro, de engano. Muitas pessoas vão ser enganadas, como já estão sendo enganados. Nós vemos, meus irmãos. O mundo oferece distrações. Por isso o apóstolo Paulo escreve: não durmamos, pois, como os demais. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós vemos aí a Copa do Mundo. Como as pessoas ficam alvoroçadas nas ruas e correm para lá e correm para cá, dirigem com uma loucura toda, com aquela correria para assistir um jogo de futebol. São as distrações que o mundo oferece, meu irmão e minha irmã em Cristo. Então o adversário, ele conhece, cada um é tentado na sua própria cobiça e quantas distrações que tem aí pelo mundo afora. E essa época de Copa do Mundo, época de carnaval, final de ano, festas, são muitas distrações. Como um boi que vai para o matadouro. As pessoas são distraídas por estes eventos e está indo muitas vezes para um caminho de perdição. Vemos agora há pouco tempo um terremoto na Venezuela. Eu não sei se já aconteceu isso, mas é uma coisa assim muito estranha.
terremoto na Venezuela. Então, meus irmãos, enquanto o povo está distraído com o futebol, Satanás está maquinando mal contra a humanidade. Está projetando o mal, o seu intento contra a humanidade. E nós vemos aí as distrações do futebol. Eles dão pão e circo para distrair as pessoas. E pensa bem, meu irmão, minha irmã, quanto que você está ganhando, lucrando para assistir um jogo de futebol, para torcer para um time de futebol? Qual o dinheiro que você está lucrando? Nada. Eles ganham milhões, são milhões que estão em jogo. E vai saber de onde que vem esse dinheiro. E as pessoas vão sendo distraídas, vão sendo manipuladas pela mídia, pelo sensacionalismo, pelas atrações, pelas diversões que o mundo oferece. E o apóstolo João diz lá em 1 João capítulo 2, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se vós amais o mundo e o que no mundo há, o amor do Pai não permanece. Porque tudo que há no mundo não é de Deus. Versículo 6 de 1 Tessalonicenses 5 diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Muitos deixam de vigiar e até entram a beber, como época de final de ano. Acabam sendo tentados pelo tentador e cedem um copo de bebida, uma garrafa de champanhe, e aí vai. Entram para a cerveja, entram para o vinho. É só um pouquinho, e daqui a pouco estão já laçados pelo diabo. Voltam à bebedeira, voltam à velha vida, o cachorro voltou para o vômito e a porca no despojadouro de lama, a rolar no lamaçal. Versículo 7 diz, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. É na noite. É nas noitadas. E as pessoas vão para este caminho. Meus irmãos, eu também já fui desse mundo. Eu lembro quando eu frequentava esses lugares, danceterias, antes de Deus me converter. Isso faz mais de décadas. Hoje eu estou com 54 anos. Deus me chamou em 2004. Mas quando eu era jovem, quando eu tinha os meus 20 anos, meus 18 anos, 17, eu ia para esses lugares. Mas o Senhor fez uma obra na minha vida depois dos 30 anos. Eu estou aqui caminhando, como todos os irmãos que estão ouvindo esta palavra. Estamos caminhando rumo a Jerusalém Celestial. Nós não somos deste mundo, meus irmãos. Não foi nós que escolhemos seguir o Senhor, mas é Ele quem nos escolheu. Dentre tantas pessoas nesta terra, dentre tanta humanidade, o Senhor teve graça de nos chamar, teve graça de nos escolher. Por isso Ele nos orienta, você que está ouvindo esta palavra, meu irmão e minha irmã, que está compreendendo, é porque o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Se você não estivesse compreendendo esta palavra, o Espírito de Deus não estava na tua vida. Mas como você está compreendendo e está entendendo esta palavra, é Deus, pelo seu Santo Espírito, que te abriu o entendimento. Não durma, meu irmão e minha irmã. Os que dormem, dormem de noite. Enquanto é dia, vamos servir ao Senhor. Enquanto é dia, vamos confessar os nossos pecados e lutar para deixá-los, abandoná-los de vez. Deixar o caminho da perdição. Deixar os embaraços desta vida. O apóstolo Tiago diz que aquele que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E veja, meus irmãos, a loucura que está o mundo. Satanás tem prendido as pessoas, muita gente no celular. E as pessoas ficam presas horas no celular, rolando vídeos curtos, sendo bombardeados, sendo
dominados pela dopamina que esses aplicativos foram feitos por cientistas, por psicólogos, psiquiatras, que é para prender mesmo as pessoas para vender o comercial. Eu evito de entrar nas redes sociais, meus irmãos. Eu fiquei um tempo com as redes sociais fechadas, mas eu voltei porque Deus pôs no meu coração de continuar pregando a palavra nesses lugares que é difícil. É um lugar difícil, mas a gente faz o que Deus manda. Mas evita, meu irmão e minha irmã, se afaste dessas redes sociais. Se afaste de tudo que rouba o seu tempo. Salmo 90 diz a palavra de Deus no Salmo de Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. E o apóstolo Paulo vai dizer: remindo o tempo porque os dias são maus. Então, o conselho de Deus para nossas vidas, meus irmãos, é: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Tem uma parábola que o Senhor Jesus conta que enquanto os filhos de Deus dormiram, Satanás veio e semeou o joio. Então, se dormimos, o diabo vem e semeia o joio. O que é o joio, meu irmão, minha irmã? É nos tirar da presença de Deus. É nos tirar da lavoura de Deus. É nos tirar do Éden de Deus, como ele fez com Adão e Eva. Nos tirar da presença do Senhor. Ele semeia o joio, ele semeia a raiz de amargura, ele contamina com as murmurações. O povo de Israel, em 1 Coríntios 10, foram destruídos pelas murmurações. Eles pereceram no deserto pelas reclamações. Então Satanás vem e semeia o joio, semeia no coração coisas más. Como o coração de Caim estava ali cheio de coisas ruins. Ao invés de ele servir a Deus e ofertar de coração, ele olhava mais no telhado, no quintal do vizinho do que em si mesmo. Aonde brotou o ódio, ele achou que matando seu irmão Abel, a sua oferta ia ser recebida por Deus. Então, se nós dormirmos, o diabo vem e semeia o joio. Ele vem e planta o mal. Ele vem e lança setas. Faça isso. Destrói a sua vida. Se vingue desta pessoa. Ele vem e lança as setas inflamadas. Tudo que não presta, ele lança na mente. Bombardeia. Então, meus irmãos, temos que vigiar. Temos que estar observando as nossas condutas, se estamos dentro da palavra de Deus. Se sairmos da palavra de Deus, temos que voltar para ela e orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Deus não nos destinou para a ira, mas para chegarmos à eternidade com Cristo, para vencermos este mundo, não podemos deixar a lâmpada se apagar. Não podemos deixar de vigiar. Não podemos deixar de praticar a palavra de Deus. Não podemos deixar de guardar os nossos olhos, de guardar a nossa mente, de vigiar o tempo todo. O que estamos fazendo? Para onde nossos olhos estão indo? O que está acontecendo com o nosso coração? Examinai-vos a vós mesmos, se é que estáis na fé, ou se é que estáis reprovados. Então temos que examinar a nós mesmos a cada dia. Porque se somos julgados por nós mesmos, não seremos reprovados. Então temos que julgar a nós a cada dia, observar as nossas condutas,
Porque quem observa a si mesmo está vigiando a si mesmo e não a vida dos outros. Está olhando para si mesmo. Como está sendo a caminhada. Se está de pé, se está consciente daquilo que faz, tendo uma boa consciência para com Deus. Meu irmão e minha irmã, o conselho de Deus para as nossas vidas hoje é vigilância, é não dormir como os demais. Porque enquanto as distrações estão na Terra atraindo pessoas, como essa Copa do Mundo, por exemplo, os demônios estão maquinando o mal contra a humanidade, usando as suas máquinas, as suas armas climáticas e tudo o que há de maldade em seus corações contra a humanidade. Vigiemos, meus irmãos, vigiemos, porque estamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Este mundo aqui é uma passagem. Este mundo aqui jaz no maligno. Vivemos na terra, trabalhamos, pagamos as nossas dívidas, nossos impostos, mas com os olhos na eternidade. Temos que ser a luz deste mundo, brilhar nesta terra, para que Deus venha a ser glorificado. Ser o sal deste mundo, mas não se contaminar com este mundo. Não trazer o mundo para dentro de nós, porque nós somos filhos do reino. Somos sacerdócio santo, nação santa, povo santo, propriedade de Deus, como diz o apóstolo Pedro. Estamos aqui nesta terra por um tempo. Deus nos colocou aqui. Fomos enviados nesta terra para cumprir o nosso chamado, para cumprir a nossa missão. Por isso ele diz na sua palavra, não vos embaraceis, não se embarace com os negócios desta vida. O soldado de Jesus Cristo, ele veio para cumprir a vontade do Senhor, ele foi alistado para a guerra, ele não pode se embaraçar com as coisas deste mundo, com as distrações. Sansão foi feito objeto de escárnio, girando o moinho, porque os seus olhos foram fechados, ficou cego. Davi deixou de ir para a guerra. Os seus olhos fixou nas diversões, onde caiu em adultério com Batseba, a mulher de Urias. Então, meus irmãos, temos que deixar de lado as distrações. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Enquanto o mundo está correndo para assistir um jogo de futebol, está aquela loucura, aquela correria para assistir jogos de futebol, para ver se o Brasil ganha ou se perde. Nós somos de Deus. O reino do Senhor não é deste mundo. O reino do Senhor é nos céus, é na eternidade. E aqui tudo passa, meu irmão, minha irmã. Chega final de ano, vem as festas de final de ano. É Natal, é Ano Novo, é tudo quanto é festa, distrações. E muitos deixam de vigiar e acabam caindo. Acabam se desviando. Veja essa pandemia. Quantas pessoas que saíram do caminho do Senhor. Trocaram o Senhor Jesus, como Esaú trocou por um prato de lentilhas. E deixou as coisas de Deus por nada desta terra, meu irmão, minha irmã. As coisas deste mundo são perecíveis, não têm valor. São muitas tentações, são ciladas, são coisas fúteis, inúteis. Que tudo passa, que um dia nós iremos morrer. Iremos sair desta terra, meu irmão, minha irmã. Não vamos levar nada deste mundo aqui. Mas sendo fiel até a morte, o Senhor Jesus promete nos dar a coroa de vida. A coroa da vida. Uma vida eterna, meu irmão, minha irmã. Seremos como os anjos dos céus, um corpo glorificado. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e nem clamor. Não deixe o diabo roubar a tua coroa, roubar a tua esperança. Esta palavra está chegando hoje na tua vida, no teu coração, ouvinte. Talvez você estava sem esperança, vivendo por viver. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eu acho que talvez você esteja vivendo assim, meu irmão, minha irmã. Estava vivendo assim. Não estava mais se importando com nada, achando que Cristo não voltará, achando que nada vai mudar. Mas esta palavra está vindo para clarear os seus olhos, para iluminar a tua vida, a tua mente, o teu coração, meu irmão, minha irmã. Porque o Senhor Jesus te ama e Ele está te repreendendo.
E Ele está te corrigindo, colocando um colírio nos teus olhos e abrindo os teus olhos para que você possa ver. Para que você possa ver a beleza da santidade do Senhor. Para que você possa olhar pelos olhos da fé e ver que tudo o que está aqui nesta terra, todo este mundo vai passar. Este mundo, diz o apóstolo Pedro, está reservado para o fogo, para o dia do juízo. Então tudo vai passar, meu irmão e minha irmã. Passa a alegria, passa o luto, passa a dor, passa o choro, passa a perda. Passa tudo, meu irmão, minha irmã, nesta terra. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Essa aqui nunca passará. Tudo que está escrito na palavra do Senhor se cumprirá. Se cumprirá, meu irmão, minha irmã. Não desfaleça a tua fé. Ela tem grande e avultado galardão. É o conselho de Deus para as nossas vidas neste dia 25 de junho de 2026. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Fique firme, meu irmão e minha irmã em Cristo. Não desfaleça a tua fé. Levante-se, se você caiu, se levante. Confesse os teus pecados a Deus. Peça para que Deus te conceda o perdão e volte-se para o Senhor. E continue a caminhar, a marchar, a lutar pela fé, pela coroa de vida que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, para aqueles que não retrocedem, porque diz a palavra de Deus que Deus não tem prazer na alma daqueles que retrocedem, daqueles que desistem. Deus não tem prazer naqueles que desistem, por isso que Ele está te exortando para que você volte a marchar, a continuar a caminhada até o fim. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas. Deus seja sempre louvado. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra, que é o nosso alimento, que nos fortalece a cada dia, Pai Santo e Justo. Fortalece este meu irmão, esta minha irmã, que estão fracos na fé, sem forças, que estavam sem poder caminhar, meu Pai, que já não estavam aguentando mais, que já estavam sem esperança, mas que o colírio da Tua palavra iluminou, clareou os seus olhos da fé. Pai Santo e glorioso, fortaleça cada um dos meus irmãos, dos ouvintes que ouviram a Tua palavra. Receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus, Teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador. Amém.